Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição. Nós estamos nesse momento especial de estudar a lição bíblica e hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Nesse trimestre, nós estamos estudando essa série de lições baseadas no Evangelho de Mateus. O tema dessa série é Deus conosco. E hoje, para dar continuidade ao estudo da nossa lição, estamos recebendo aqui o pastor Nayap em Vila Medeiros, colaborador aqui da lição bíblica e também do Setup, o pastor Alain. Pastor Alain, saúde aí os nossos irmãos, é muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente nesse estudo. Obrigado, pastor Samuel, a paz do Senhor, todos os irmãos e irmãs. Vamos ao estudo de hoje. Espero poder colaborar aqui com o nosso aprendizado. Amém, amém. Pastor Alain, assim, para a gente já entrar aqui na nossa lição, sem rodeios ou delongas, né? Eu gostaria de iniciar com essa expressão que aparece aqui no versículo 1 do Evangelho de Mateus, né? O texto base da nossa lição, ele começa dizendo: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual é o significado, ou o que significa essa expressão que aparece aqui, dando ciência para nós de que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto? Esse texto está na metade dos textos sugeridos para reflexão hoje, capítulo 3, o capítulo 4, que a gente vai refletir nesse estudo, né? E o capítulo 4 começa com esse a seguir, referindo-se àquilo que estava acontecendo no capítulo 3, né, que é justamente o início do ministério de Jesus, quando ele é batizado. Em seguida do seu batismo, acontece esse episódio aqui em que ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então, esse texto aqui, esse versículo, ele revela muitas coisas importantes para nós. Uma coisa que nós poderíamos colocar aqui é que ele, por exemplo, aponta a humanidade de Jesus, né? Entendemos que, embora Jesus o tempo todo é Deus, né? Sendo Deus, ele se fez carne e esse era um propósito na sua missão no mundo, de se tornar carne, para que ele pudesse, na forma humana, ser o nosso Salvador e o nosso Redentor, né? Então, como ser humano que foi, né, ele experimentou, né, ele esteve perto, teve conhecimento de toda a fraqueza daqueles que ele veio salvar, né? Ao se colocar como ser humano, ele teve que reagir a diversas circunstâncias da vida, né? E ele passou por testes na vida por causa desta condição humana, né? Então, por isso, ele foi tentado como todo cristão é tentado, como todo ser humano passa por dificuldades e também por tentações, também Jesus foi. Mas isso é uma forma da gente entender a humanidade de Jesus, né? Certo. Mas esse texto também tem outras informações aqui importantes. Diz assim: depois do batismo, ou seja, no início do ministério dele, ele foi levado pelo Espírito Santo. Isso é importante a gente pensar também que as tentações que acontecem em nossa vida acontecem sob a supervisão e permissão do Espírito Santo. Deus permite que o cristão enfrente dificuldades. Isso também mostra, por essa palavra, que isso é algo natural da humanidade, né? E como cristãos nós vamos enfrentar. Sobretudo, o que é importante aqui pensarmos é que Jesus foi provado e ele foi aprovado para o início do seu ministério. E algo que nós podemos olhar nessa relação de Jesus, nessa situação e tudo que ele experimentou, é que nós devemos olhar para o exemplo dele, para a forma como ele venceu, né? E Jesus é exemplo para nós em tudo, desde da sua entrega, sua decisão ao batismo, sua vitória sobre as tentações, a forma como ele iniciou o seu ministério, traz para a gente um exemplo de vida, estabelece para a gente princípios importantíssimos que nós devemos seguir, que nós devemos atender, nós que desejamos ser seus discípulos, nós que somos seguidores dos seus passos. Amém.
Como você já pode observar, o pastor Alan aqui só fez uma introdução, para você ter uma ideia da preciosidade que nós temos hoje aqui estudando, não só essa nossa lição de número 3, né, testado e aprovado, mas também estudando esse trecho, né, da palavra de Deus aqui, com lições preciosas, né? O objetivo da nossa lição de hoje é apresentar alguns desses episódios da vida de Jesus. O batismo, a tentação, os primeiros passos do ministério de Jesus, para que nós possamos compreender as lições espirituais contidas dentro desse trecho da Escritura e dentro desses episódios vividos por Jesus, para que nós também possamos viver melhor a nossa vida enquanto discípulos, enquanto seguidores de Jesus. Então, pastor Alan, o senhor citou, por exemplo, que esse fato aqui que começa, Jesus foi então, né, assim, logo em seguida, e o senhor citou aí que o episódio que vem anterior aqui é o do batismo, né? A gente sabe que o batismo de Jesus, ele foi realizado por João Batista, que era ali aparentado de Jesus, né? E apesar de Jesus não possuir nenhum pecado, ainda assim, Jesus se submete ao batismo num processo de identificação com aqueles que ele iria salvar, né? Porque Jesus não tem pecado, né? O batismo é típico para pecadores, né? Mas Jesus se identifica com os pecadores que ele irá salvar, né? Pessoas pelas quais Jesus veio ao mundo, né? De tal forma que Jesus se torna naquele momento o exemplo, não só o exemplo perfeito, mas ele cumpre naquele momento todos os requisitos da justiça de Deus, de uma forma assim que essas ações de Jesus se tornam como o potencial daquilo que ele vai realizar lá na frente na cruz do Calvário, que é a entrega da sua própria vida. Falando um pouco a respeito disso, e antes da gente pensar sobre a questão da divindade de Jesus aqui, como que nós poderíamos diferenciar a missão de João Batista da missão de Jesus? A gente sabe, por exemplo, que João Batista e Jesus são aparentados, né? E que há uma diferença ali, para alguns estudiosos, de cerca de 6 meses do nascimento de um para o outro, o que mostra que eles estão bem contemporâneos ali no desenvolvimento mesmo, no crescimento humano ali, né? Mas a gente observa que João tem uma pregação e tem um papel muito específico, né? De tal forma que, na sequência, quando Jesus é apresentado com a sua missão aqui no início do seu ministério, essas missões elas não se confundem, elas se completam, né? Como que nós poderíamos diferenciar aí a missão de João Batista, né, e a missão de Jesus que está com seu ministério se iniciando aqui? Sim, Jesus, Salvador do mundo, o Messias profetizado, né, do Antigo Testamento, e que é identificado nesse texto e nesse episódio do batismo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? João Batista, por sua vez, ele é um profeta. Ele é alguém que veio preparar o caminho para o aparecimento do Messias. Essa figura é inclusive indicada lá no Antigo Testamento, por meio dos profetas, dizendo que ele era aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Né? Ele traria uma palavra para que as pessoas pudessem ter o coração aberto para receber o Messias. Né? E a palavra dele é muito séria, muito certa, e a sua mensagem é: arrependam, né, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a palavra dele. Uma palavra dura para os religiosos, né, que ele chama os religiosos de raça de víbora, né, e em alguns momentos assim bem enérgica essa palavra, mas qual era a missão dele? Era um profeta que veio preparar o caminho para a chegada do Messias. E ele fazia isso por meio da pregação do arrependimento e também pelo ato do batismo. Né? Ele traz essa prática em que as pessoas que viessem até ele participassem desse ato do batismo
para o arrependimento. Eu queria só destacar uma questão importante aqui, né? O que o Evangelho de Mateus faz? O Evangelho de Mateus, ele vem mostrar Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento. A audiência principal do Evangelho de Mateus, ou seja, para quem Mateus escreve num primeiro momento, era para judeus, né? Era uma audiência hebraica, digamos assim. Então ele escreve e ele procura provar que Jesus é o Messias, citando as profecias do Antigo Testamento e o cumprimento delas aqui em cada episódio da vida de Jesus, né? Como que ele apresenta Jesus como Messias? Esse Messias é o rei, é aquele que vem inaugurar o reino de Deus. Então, Jesus como rei, e o tema do reino de Deus é recorrente em todo o Evangelho de Mateus. Então, Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, mas esse Messias é o rei, né? Então, é o Deus conosco, que é esse rei que está vindo para implantar o reino de Deus sobre a terra. E essa figura do João Batista tem a ver com essas questões também, né? Porque naquele a questão do reinado, né? Sim, da majestade. Naquele contexto, era natural que quando um rei fizesse uma viagem ou fosse em alguma província dele, era enviado antecipadamente o atalaia, alguém que fosse o porta-voz do rei e que preparasse a festa, que preparasse a cerimônia, que preparasse o caminho para o rei trazer a sua pregação. Essa figura se encaixa, a figura do atalaia, né, do mensageiro do rei, se encaixa plenamente em João Batista. João Batista é aquele que vai à frente, que vai preparar o caminho, que vai anunciar, olha, o Messias está chegando. E claramente, o rei está vindo, o rei está chegando. E a mensagem dele, se a gente pudesse dizer em outras palavras, dizer assim, ó, o Messias virá, se arrependam, porque ele abomina o pecado. E ele faz isso por meio dessa palavra, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? E é interessante, assim, nessa colocação, essa ideia do rei, a gente quando a gente observa aqui a narrativa da vida de Jesus, a última aparição de Jesus, a partir do seu nascimento, né, nós que já estamos estudando Mateus, estamos chegando no capítulo 3, capítulo 4, a gente observa que o último aparecimento de Jesus é aquele episódio em que ele vai ao templo, fica discutindo ali com os doutores, né, e acontece até um negócio interessante, assim, fica para uma outra conversa, né, mas os pais de Jesus perderam Jesus por alguns dias ali, né, não sabiam onde estava Jesus e encontraram ele no templo. Depois desse episódio, Jesus, praticamente, nós não temos relato da vida de Jesus, né? E esse episódio aqui do batismo é o reaparecimento de Jesus. O primeiro aparecimento em forma adulta, né? Em forma adulta, né? Ele já está com 30 anos aqui, né? Agora, eu queria citar o detalhe do seguinte. Aqui Jesus aparece e a primeira situação, o primeiro episódio nesse reaparecimento de Jesus é o batismo. Né? O que a gente poderia assim, falar aqui a respeito do batismo? A gente já viu aqui, e estamos vendo na nossa lição, que Jesus ele se identifica com pecadores, porque o batismo é típico para pecadores. Né? Você, pastor, citou que esse relato, ele tem como pano de fundo o batismo, né? João Batista, Jesus inicia o seu ministério a partir desse batismo de João Batista. O que a gente poderia falar só um pouquinho mais a respeito dessa questão do batismo aqui, para de repente até a gente fazer um apelo aqui, né? Para quem ainda não tomou essa decisão, né? O episódio do batismo é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Algo assim, muitos milagres estão acontecendo naquele episódio. E a gente poderia assim, tentar fazer um exercício de imaginação para ver aquela cena. João Batista está lá pregando, arrependo, e de repente surge no horizonte aquela figura de Jesus vindo na direção dele. O texto diz... Que ele sabia quem era, né? Ele tinha plena consciência ali, né? Claro. Aí, o texto lá de João, capítulo 1, versículo 29, ele olha na direção de Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
né? Então esse aí é o Messias, esse aí é aquele que eu estava falando para você. O motivo da minha pregação é esse homem aí. Então esse homem vem na direção dele. E deve ser muito interessante, né? Você está pregando sobre um episódio, sobre alguém, e alguém aparece, né? Sim, e ele está falando de arrependimento. Eu imagino assim, João Batista fazendo o batismo, uma fila de pessoas, e de repente esse personagem, Jesus Cristo, entra na fila e vai ser batizado por João. No primeiro instante, João se recusa. Ele mostra que não era o caso de Jesus se batizar, porque isso era para os pecadores. E Jesus mostra para ele, com essa afirmação, né, que apesar dele não possuir pecado, mas ele deveria se batizar para que cumprisse toda a justiça divina. Então João Batista, então, diante dessa fala de Jesus, é necessário que eu batize para que tudo se cumpra, né? Então ele batiza Jesus, e ao batizar Jesus, então já é uma cena maravilhosa. De repente, a manifestação do próprio Espírito Santo, que vem sobre Jesus, né, na forma de pomba, como diz o texto, e se isso não bastasse, de repente a própria voz do Pai, dizendo, né, eis é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nesse ato, há algumas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, o Espírito Santo ungindo Jesus, né? Uma cena que tem a ver com o rei, né? Naquela época, quando alguém era declarado rei, ou quando começava o seu ministério, era ungido, né? E tem a ver, por exemplo, com aquele texto de Isaías 61, quando o texto diz, né, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... E Jesus cita esse texto, né, em outro momento do seu ministério, no Evangelho de Lucas, ele cita, né, esse ato, né, da unção do Espírito Santo. Mas assim, algumas coisas importantes aí. A identidade de Jesus é declarada naquele instante pela Trindade. Primeiro, o Espírito Santo testificando em Jesus que ele é o Filho de Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Isso é importantíssimo para nós. E depois o próprio Pai, que diz, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Tudo que vai acontecer daí para frente, Jesus tem essa convicção como base do seu ministério. A unção do Espírito Santo e a filiação. Sou filho de Deus. Isso é confirmado. Como é importante você que está participando com a gente da escola bíblica, você ter essa certeza, o Espírito Santo certificar que você é filho dele, filha dele, e também você ter essa convicção dada pelo Pai Celestial, que você é filho, você é filha de Deus. Isso foi importante para a vida de Jesus. Eu acredito que essa é uma afirmação que nós continuamos a ouvir, né? Uhum. Porque Jesus se estabelece como, usando a linguagem ali do Novo Testamento, Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Seria o nosso irmão mais velho. Então ele se estabelece como exemplo, mas essa identidade de Jesus firmada ali também é uma afirmação concreta para a nossa vida hoje. Né? Talvez a gente esteja aqui falando e alguém esteja aí assistindo a gente que talvez se considere nada, né? Talvez olhe para a sua própria vida e não tenha nenhum vislumbre do que a sua própria vida pode significar dentro desse contexto gigantesco que a gente chama mundo, né? E aí eu acho que essa expressão, ela é uma expressão preciosa para a nossa vida, né? Quando Jesus ouve do Pai a voz dizendo, este é. Não vai ser, não foi. Identidade. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho... E é interessante porque logo na sequência, nós vamos entrar nessa questão, mas Jesus vai ser tentado na sua identidade. Se tu és, né? E aí é aquele momento em que a tentação tenta roubar de nós aquilo que de fato nós somos diante de Deus. Sim. Aí é a hora da gente emudecer a voz da tentação para ouvir ecoar no nosso coração, na nossa mente, essa voz eterna que diz que nós somos filhos amados de Deus e que Deus tem alegria na nossa vida, Deus tem alegria no nosso procedimento. E isso é interessante também, e aí eu vou passar a bola aqui para ti, porque não significa que nós vamos viver uma vida de qualquer jeito, né?
Opa. Se nós somos filhos de Deus, a gente precisa ter essa identificação. Sobre a identificação, pastor Samuel, é importante a gente até aqui reforçar a ideia que você falou no início de que Jesus não precisava ser batizado. Né? Sim, sim. Porque para ser batizado é preciso ter fruto de arrependimento, ter Sim. pecado. Jesus nunca não pecou. Tinha nada disso. Né? E ele assume, então, ele decide se batizar para que se cumprisse a justiça. Mas aqui, até no comentário da lição, fala sobre isso, né? Que naquele ato, ao ser batizado, Jesus estava se identificando aos pecadores, né? Ele estava assumindo o lugar, ele estava no lugar dos pecadores, né? Ele se identificou com os publicanos e pecadores, justamente aquelas pessoas que ele veio salvar. No momento em que Jesus se batiza, ele está assumindo ali também o nosso lugar, né? Se identificando conosco, assumindo o nosso lugar, o nosso papel. Né? E quando Jesus recebe a aprovação do Pai, por meio de Jesus também nós somos aprovados diante do Pai. Né? Muito importante essa definição de identidade. E assim, usando essa sua figura de imaginação, né, de João Batista vendo Jesus se aproximando e tal, eu queria também fazer um outro exercício de imaginação, que é como ficou a cabeça daqueles que estavam na fila para serem batizados. Né? Porque João está dizendo, ele está passando lá e João está dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entra na fila. Né? Então você imagina o cara, eu estou encharcado de pecado aqui, olhando para trás e falando assim, ué, mas... Né? Então já é um episódio para a gente olhar e a gente observar o seguinte, de fato Jesus é o nosso substituto, né? Sim. O nosso, o vicário, né? Sim. O vicários dei é Jesus, né? Aquele que substitui, aquele que toma o lugar, né? E aí toma o lugar até na fila do Sim. batismo, né? Um negócio impressionante. No episódio, na leitura de Mateus 3, você vê lá escribas e fariseus, claramente dizendo, eles eram líderes religiosos que chegam lá junto com João Batista, mas que não se manifestam no desejo, não se identificam com aquilo. Não tem nenhum fruto de arrependimento, nem nada. Jesus, sendo o que é, né? O rei do universo, Senhor do universo, ele vai lá entre os pecadores, se batiza, e é assim importante que ele deixa o exemplo, que nós devemos nos batizar também, todo cristão deve se batizar. E eu acho interessante o fato de que Jesus, assim, a gente já falou nas lições passadas sobre a encarnação, mas essa ideia de um Jesus, de Deus que vira homem, que pisa o nosso chão, Sim. que usa as nossas sandálias, que absorve da nossa poeira, né? Num processo intenso de substituição, né? E isso esse plano redentor de Deus é algo magnífico, é algo assim extraordinário, né? Muito extraordinário. Bom, quando nós fazemos o cronograma aqui, a cronologia, logo após esse episódio cheio de milagres, cheio de coisas surpreendentes acontecendo, o texto vai dizer que imediatamente Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A outra afirmação que o texto vai dar para nós é que Jesus entra num jejum de 40 dias e 40 noites, e o texto afirma que ele teve fome. Né? O versículo 2 ele afirma que ele teve fome. E quando ele manifesta a fome, quando ele manifesta essa limitação física, o versículo 3 diz assim, o tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és o Filho de Deus. Né? Então, pastor Alan, o que a gente poderia falar um pouco mais a respeito dessa tentação de Jesus aqui, né? Que começa aqui no capítulo 4, sendo levado pelo Espírito, mas depois do seu episódio de jejum, dentro ali da sua debilidade, usando essa expressão de necessidade humana, o diabo pega essa necessidade e tenta emplacar ali a sua artimanha, que não era outra a não ser fazer Jesus ou desistir da sua missão,
ou se tornar inapto, né, para a sua missão. Né? Frustrar ali os planos de Deus, os planos redentores de Deus através de Cristo. Alguns detalhes aqui, a gente até comentou um pouquinho quando a gente estava no início do estudo aqui, que dizem a seguir, em seguida disso, logo depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Isso é importante. Compreendermos esta questão é fundamental, de que nós, na vida cristã, enfrentaremos tentações e que essas tentações, elas acontecem com a permissão do Espírito Santo. Há um limite, né, nas tentações. Isso, segundo a palavra de Deus, claramente nós vemos a ideia de que o diabo, ele é o tentador, ele que tenta, né? Mas ele tem um limite, há um controle. E quem exerce esse controle ele só pode ir até certo ponto, é o próprio Espírito Santo. Isso, por exemplo, a gente vê no episódio em que Jó é testado por Satanás, ali há um mover de Deus limitando a ação dele, né? Porque senão ele poderia lançar todo o peso, toda a força para nos destruir. Né? Então há uma diferença também, aí, além da limitação, também então há uma diferença entre provação e tentação. Sim. Lembrando aqui lá do texto de Tiago, que diz que Deus não tenta ninguém, etc. Uhum. Então há uma diferença ali entre ser provado e ser tentado. A provação tem a ver com situações da vida, pela permissão de Deus, né? A provação tem a ver com tribulações, né? Então, muitas vezes, até uma ação de Deus sobre a vida de um cristão. Deus permite a pessoa passar. Mas a Bíblia diz que Deus não tenta. Quem tenta, e tentar é lançar a gente diante de um pecado, diante de uma situação pecaminosa. Quem faz isso é Satanás. E a Bíblia chama ele de tentador, né? Tentador. Um dos nomes que ele recebe. É o tentador. Né? Mas, de acordo com o texto lá de 1 Coríntios 10, 13, que nós somos tentados nas nossas próprias limitações, né? Mas o Espírito Santo não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade. Então ele nos ajuda. Não é possível, então. Isso prova de que as tentações é algo comum na vida cristã. A gente vai enfrentar situações em que a gente vai se sentir tentado diante do pecado, mas por essa ação do Espírito Santo mostra que é possível vencer. E a própria vitória de Jesus sobre o pecado também é um indicativo disso. Ele prova para o ser humano que é possível dizer não ao pecado. Né? Legal. Deixa eu tentar fazer uma ponte aqui. A gente observa que Jesus é tentado, Jesus é batizado, Jesus é levado ao deserto, é tentado. Eu vou fazer aqui um paralelo para a gente entrar naqueles primeiros passos ali do ministério de Jesus. Uhum. A gente observa na Bíblia um negócio assim que parece ser recorrente, né? Então, Moisés, por exemplo, antes de... Vamos começar lá com Abraão, né? Abraão recebe a promessa de ser o pai de muitas nações, mas não pode ter filho, né? Lá na frente você tem o Moisés, que vai ser o libertador do povo, mas passa 40 anos no Egito, depois 40 anos fugido do Egito, né? E ali no deserto também, né? Sim. Vivendo ali no deserto, né? Dá a entender que sempre antes de uma grande missão, Deus leva, vou colocar aqui o missionário, né? Mas Deus leva ali o seu agente para o deserto. Sim. O episódio do deserto se repete várias vezes na Bíblia, né? Que é um episódio de preparação mesmo. Né? Então faz parte da vida cristã os desertos. E nesses desertos a gente passa por algumas tentações. Né? Se Jesus, sendo o Salvador do mundo, sendo o Messias, ele não foi isento, né, de enfrentar situações assim, que dirá nós, né, que somos seres humanos, somos pecadores. Né? Então aí a gente voltar aqui na questão da tentação. Né? Jesus, na sua condição física, ele enfrentou as tentações como qualquer um ser humano. Ele enfrentou o pecado, né? Teve que lidar, ele foi exposto aos perigos que os homens são expostos, né? Com relação ao pecado.
observa algumas coisas importantes aqui sobre essa tentação de Jesus. Um que mostra a realidade da tentação, e eu percebo assim que teve uma tríplice tentação, né? E aí Jesus foi tentado num momento assim. É curioso como que Satanás age no momento exato. Jesus não foi tentado no início do jejum. Jesus não foi tentado no meio do jejum. Jesus foi testado, né, no momento em que ele estava com fome. Então ele tem Satanás age como uma serpente, né, como uma cobra dando bote na hora certa. Né? E o texto faz essa afirmação, né, porque o texto diz assim, ó, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? O texto enfatiza ele age na fragilidade, no momento fraco, no ponto fraco de Jesus, né, como humano naquele instante. E assim, as três tentações, na minha reflexão que faço sobre o texto, vejo assim, que Jesus ele foi tentado fisicamente, porque não só de pão vive o homem ali, ele foi testado porque estava com fome, e Satanás propôs para que ele transformasse as pedras em pães. Então ele foi testado fisicamente. Isso tem a ver com as tentações físicas que a gente tem, de necessidades humanas, do nosso corpo, e que a gente é testado também em todas as áreas nesse sentido do aspecto físico. Jesus também é testado emocionalmente. Quando Satanás coloca dúvida sobre sua identidade, se você é filho de Deus, essa necessidade de aceitação, essa questão da dúvida, Jesus é testado também nessa questão emocional. E Jesus é testado também no sentido espiritual, né? Espiritualmente testado, né? Que é a questão dessa tentação que todo ser humano tem de ser independente de Deus, de ser livre da direção de Deus na nossa vida. Dizer, olha, se prostrado me adorar, eu vou te dar o mundo, né? Você vai ser Senhor de tudo. E Satanás lança essa tentação, que é uma tentação ligada ao orgulho, à independência, o desejo de autonomia que todo ser humano tem, justamente porque essa foi a grande tentação no coração dele quando ele cai lá no céu. E ele plantou essa mesma dúvida, plantou essa mesma semente da independência no coração de Adão e Eva, lá no Éden, né? Então esse é também uma tentação de todos nós. Então Jesus foi testado em todos os aspectos da vida, em todo o aspecto da tentação, né? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E ele foi testado e aprovado, né? Mostrando que nós também podemos ser aprovados, também podemos vencer as tentações, porque ele venceu nos dando o exemplo. Eu fui pastor numa igreja, só para exemplificar aqui, e aí você me corrige se eu estiver enganado. E uma vez tinha uma irmã da igreja, e ela tinha um problema sério de saúde. E aí um dia, ela me contou que já orava para ser curado daquilo por muitos anos e tal. Até que um dia chegou uma pessoa e disse assim, ó, eu tenho a solução para o seu problema. Qual é a solução? Ela falou assim, não, eu conheço fulano, ciclano, beltrano, que já passou por situação assim, ó, cura garantida. E aí ela falou assim, tá, o que é? Ela falou assim, ó, você precisa fazer isso, isso, isso. Era um trabalhinho lá que ela tinha que fazer, né? E aí ela falou assim, não, eu não faço. O trabalho, obviamente, não era um trabalho de crente, né? Às vezes as pessoas ofereciam, né? Não, nem só simpatia. Tem um camarada ali que recebe o espírito do médico fulano de tal, de 1900 e tanto, e tiro e queda. Ele vai curar você na hora. Você vai sair de lá andando perfeitamente, né? A gente também pode considerar isso uma tentação, porque é uma tentação, uma proposta dentro de uma... assim, chega um momento da sua vida que você diz assim, olha, eu já fiz de tudo, não tem mais o que fazer. Eu só posso recorrer a um milagre de Deus. Digamos que Deus olha e diz assim, não, eu não vou fazer esse milagre acontecer. E alguém chega, trabalhando com essa ideia da independência e tal, chega uma outra pessoa e diz assim, não, pai, Deus não quer fazer isso, não, mas eu conheço um que faz. Né? Também é uma tentação nesse sentido? Todas as tentações que Jesus
passou tinha a ver com a questão da identidade como filho, uma negação da identidade como filho, uma dúvida sobre isso e uma negação da sua fé. Essa é uma forma de negar a fé. Se você realmente crê em Jesus e sua vida é dele, né? Não tem por que você buscar outros recursos senão ele, né? Crer nele. Claro, eu acho que é uma tentação. É uma tentação. E um momento de fragilidade, quantas pessoas negam a fé numa situação dessa? Assim? Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Como o pastor Alan falou, todos nós seremos tentados num momento ou outro da nossa vida. A tentação, ela não é frívola, ela não é casual, ela não é no acaso. A tentação, ela é específica. Nós somos tentados em nossas limitações, nós somos tentados em nossas debilidades. Sim. Então, eu queria que você refletisse na sua vida e observasse o seguinte: quais são as debilidades e as fragilidades da minha vida? Nessas fragilidades será exatamente aonde Satanás irá tentar você. E aí é nesse lugar que você precisa estar atento para que você continue fiel a Deus e continue cumprindo com os propósitos de Deus na sua vida e na sua história. Faz sentido isso, Faz. Né? Eu vi alguém comentando assim que se Satanás tivesse um lugar onde ele morava, né, um lugar dele, esse lugar, como sendo um tentador, tem uma fábrica de tentações. E ele cria tentações personalizadas. Né? Então, cada tentação é um pacote com um nome e um endereço. E ele vai criar aquela tentação exatamente conforme a fragilidade de cada um. No caso de Jesus, lá claramente, quando ele oferece pão, né, Jesus está com fome. Está com fome. Então ele junta a situação exatamente na fragilidade de Jesus. Claro, Satanás não vai oferecer para a gente pão se a gente não está com fome. Ele vai oferecer exatamente aquilo que eu estou tendo uma necessidade, naquilo que eu tenho uma fraqueza. E cada pessoa tem as suas fraquezas, as suas fragilidades, né? E aí é preciso tomar cuidado com as propostas, né? Russell Shedd, ele escreve em seus livros, dizendo assim que os ministros têm suas dificuldades, todo cristão tem dificuldades. Ele destaca 3 áreas lá da vida, que são áreas que a gente falha, né? A questão, por exemplo, das tentações sexuais, é uma área de bastante fragilidade. Outros têm problema com dinheiro. Com riquezas, né? Esse é um ponto de fragilidade. Outro é na questão do orgulho, da vaidade. Ele cita essas 3 áreas como áreas mais críticas. Essas 3 áreas são críticas mesmo, elas aparecem o tempo todo na Bíblia. Mas não são as únicas. Não são as únicas. Cada pessoa vai ter a sua fragilidade. Como é importante nós identificarmos, nós nos conhecermos como filhos de Deus, mas sabermos as nossas fragilidades e apresentar essas fragilidades diante de Deus e pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que se sentem fortes e se colocam nessa posição de impecável, né? Talvez a gente pudesse citar aqui o próprio Pedro, né? Lá no final desse livro, né, do Evangelho de Mateus, a gente vê lá Pedro, no momento em que Jesus fala que ele ia negá-lo, ele diz, não, jamais, nunca, jamais. Ele não reconhece a sua fragilidade. E quando Jesus disse, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, ele diz, não, jamais. Né? Ali ele não reconhece a sua fragilidade. Né? Se ele tivesse reconhecido, talvez ele pudesse vencer, né, essa tentação. Como é importante, todo cristão, cada um de nós, reconhecermos que somos falhos, que somos limitados, e também ter a capacidade até mesmo de identificar as nossas fragilidades, que aí facilita a nossa luta. Agora, só para eu fazer o link que eu disse que faria, a gente tem aqui Jesus vencendo a tentação. E logo na sequência, né, o texto bíblico já inicia, depois de Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus não tentará e só a ele servirás, né, com aquela última proposta que o diabo faz. O diabo então deixa e os anjos o servem. No versículo 12, o texto começa dizendo que Jesus
se muda, né, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. E passando ali junto ao mar da Galiléia, né, Jesus, ele dá início ao seu ministério, né, um pouquinho antes pregando ali, mas ele dá início ao seu ministério quando ele começa a montar o seu time, né, montar a sua equipe, né, montar o que vai ser chamado depois de os discípulos de Jesus, né. O que poderia dizer para a gente a respeito desse início do ministério de Jesus ali? Né? Sendo provado e aprovado, como sugere o título da lição, né, como nos diz o título da lição, Jesus então agora inicia o seu ministério. E o início do ministério de Jesus é marcado com uma mudança de cidade. É até interessante isso no Evangelho de Mateus. Ele marca bem as questões de mudanças geográficas de Jesus, né? Ele nasce lá em Belém, e aí ele tem que sai fugitivo, vai para o Egito, aí ele vai morar em Nazaré, que é o tempo da infância. O que prova que Mateus está falando com judeus, porque todas essas mudanças têm relação com a profecia. Com as profecias, né? Ele vai citando cada uma delas. A última mudança de Jesus é indo para a Judéia, onde ele é batizado por João Batista. E agora, mais uma vez, pontua que Jesus está voltando, né, para Galiléia, e ele vai morar agora numa cidade chamada Cafarnaum. E o texto de Mateus explica por que essa mudança. Essa mudança era também uma profecia, essa profecia então confirmaria mais uma vez que Jesus era sua identidade messiânica, né? Messiânica. E Jesus era realmente o Messias nessa mudança. E nessa profecia explica como que era essa cidade, como que ela era, né? Era uma cidade onde havia muitos gentios, muitos pagãos, ou seja, pessoas de outros povos, gente que não era judeu, né? Então, ali naquela cidade havia gentios, pessoas de outros povos, de outras nações, né? E Jesus mudou exatamente para aquele lugar. Naquela cidade chamada Cafarnaum, o texto explica isso para a gente, era chamada de a Galiléia dos gentios, exatamente porque tinha gente de... A quantidade de gentios era muito grande. O que é que isso ensina para a gente? Ensina a estratégia missionária de Jesus. O início da lição, lá no primeiro parágrafo, faz essa frase, né, que a vida de Jesus foi marcada por intencionalidades. Todas as suas ações eram realizadas com algum propósito. Então ele não mudou para aquela cidade por acaso. Ele mudou ali com uma intenção missionária. Ele foi ser missionário naquele lugar exatamente porque era um lugar, como ele diz, eu vou onde o médico vai onde estão os doentes, né? Os sãos não precisam de médicos. Ele foi para uma cidade que precisava ser evangelizada. Ele foi ali pregar o evangelho, inicia ali a sua pregação. Curioso aqui na pregação de Jesus é que a pregação dele, segundo Mateus 4:17, é a mesma pregação de João Batista. A mesma frase que está na boca de João Batista está aqui também na fala de Jesus, quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus é também uma pregação de arrependimento, né? Não é uma pregação só de bênçãos, de milagres, não. Ele chama para um compromisso e uma mudança de vida. O arrependimento propõe uma mudança, uma conversão na vida das pessoas, né? Como que é importante essa realidade. A mensagem de Jesus não era um discurso populista, né? Mas ele faz um convite à salvação, ao arrependimento, à mudança de vida àqueles que estão ouvindo. Ele faz um chamado radical. Né? E aí você diz que ele começa a montar o time dele, né? Começa a montar a equipe de discípulos, começa convidando alguns discípulos ali, primeiro Simão e André, irmãos, e Tiago e João, também irmãos. E a proposta dele é uma proposta também bastante radical. Aqueles homens eram pescadores, eles venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Né? E ali ele está iniciando o ministério dele, de uma forma estratégica, indo para Cafarnaum, fazendo uma seleção de pessoas, né? Escolhendo os seus discípulos. Sim. Pessoas improváveis, inclusive, né? Sim, pessoas improváveis, porque quando a gente estuda um pouco do processo educacional judaico, a gente percebe claramente que esses homens aqui levaram bomba, né? Uhum.
se eu não me falha a minha memória agora, o processo educacional judaico tinha pelo menos 3 ou 4 movimentos, né? Desde quando o menino aprendia ali os primeiros livros da Bíblia, que seria o Pentateuco. Era alfabetizado, aprendia um pouco da cultura. Que ele era alfabetizado no Pentateuco, né? Tanto que assim, uma criança judia de 8 anos, ele cita o Pentateuco de cor, porque esse é o exercício. Quando ele vai fazer o teste final, o exercício é citar de cor, né? Mas lá na frente, quando ele está com seus 15, 16 anos, ele vai até um rabi, ele solicita para um rabi para ser o seu talmidim, para ser o seu discípulo. E o que o rabi faz? Ele faz uma série de perguntas, porque esse menino, nesse estágio da vida, ele tem que ter condições de praticamente ter todo o Antigo Testamento decorado. Eram meninos especiais. Especiais. Eram pequenos notáveis. Notáveis. Para se tornar então, um talmidim. Um talmidim. Eu não quero ter como meu talmidim, se eu sou um rabi, se tornar um discípulo, eu quero os melhores. Um né? discípulo de um rabi eram meninos que se destacavam. Se destacavam muito, muito. E, mais ou menos hoje, por exemplo, quando você vai fazer um mestrado, quando você vai fazer um doutorado, e o orientador, ele aceita ou não você. Né? Não, peraí, esse aqui eu acho que não vai me dar... Não vai dar resultado. Então, veja, só que aí a gente observa que, por exemplo, o mais novo aqui, que é João é um aprendiz da profissão do pai. Né? O Pedro já é um camarada que mais já tem um negócio ali, mais experiente, o que mostra claramente que eles bombaram. Né? Eles não cumpriram todo o processo educacional. E isso mostra para nós, sabe o quê? Que Jesus não escolhe pessoas capacitadas. Jesus, ele trilha a caminhada com aqueles que estão disponíveis. Observe que Jesus diz, olha, venham, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E o texto bíblico diz que eles largaram as redes. O João deixou o pai dele, porque ele ajudava o pai. O Pedro deixou o negócio para trás. Todos foram atrás de Jesus. Por quê? Porque eles estavam disponíveis para um chamado de Deus para a vida deles. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Coisas extraordinárias Deus pode fazer através da sua vida. Não porque você é capacitado, porque isso não depende de você. Mas se você está disponível para, no chamado de Deus, se colocar na caminhada, se colocar no caminho para que Deus faça. Observe o seguinte. Deus usa esses 12 homens aqui para mudar a história do mundo. Toda a história da humanidade é mudada. O ministério de Jesus é de 3 anos. Jesus é morto, Jesus ressuscita, Jesus vai para o céu. E quem é que continua essa missão aqui? Esses improváveis. Esses improváveis. Você me fez lembrar o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a seguir, que aparece lá o convite de Jesus aos discípulos, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra jugo é uma palavra comum naquela época. O que era o jugo, na verdade? Jugo era o livro de regras, ou a quantidade de ensinos. Ou a doutrina, doutrina do rabi. Então, quando você seguia um rabi desse, então você tinha que se submeter ao jugo dele, ou seja, ao ensinamento dele, à proposta de vida dele, e viver. E eram aqueles rabis que tinham jugos pesadíssimos, regras dificílimas de serem cumpridas, né? Que tinha a ver com os fariseus, saduceus lá, que eram dificílimas cumprir. E aí Jesus chega para a multidão, dizem, venham a mim, a disponibilidade, venham a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele faz o convite, venham, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando Jesus faz esse convite para as pessoas fazerem parte do time dele, diferente dos rabis daquela época, que só escolhia os notáveis, os melhores dos melhores, aqueles que passavam por várias peneiras, né? Como uma palavra que é bem conhecida nossa, passou por várias peneiras, aí aqueles notáveis que eram selecionados. Jesus não, Jesus chama pescadores, homens simples, pessoas que estão disponíveis, mas não só meninos, não só homens, mas também mulheres que se tornam também suas discípulas. Então o convite é para todos nós fazermos parte dessa equipe. Né? Meu irmão, esteja disponível
para Jesus. Esteja disponível para Jesus. Você vai passar por situações adversas na sua vida? Sim, a gente está vendo aqui que isso, como o pastor Alan já falou, isso é parte do processo da vida cristã, é inevitável isso. Agora, vencer tentações nos coloca também como aprovados para o ministério, aprovados para aquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida e na nossa história. Pastor Alan, para a gente concluir o nosso estudo de hoje, nós temos aqui duas aplicações, né? Sim. Seja fiel à palavra de Deus para vencer as tentações, e a segunda aplicação, seja fiel à palavra de Deus no cumprimento da missão. Então eu vou fazer direto aqui as duas perguntas relacionadas a essa aplicação. Primeira pergunta, pastor Alan, como podemos ser fiéis a Deus em meio às tentações? Em meio às tentações, ok. Para a gente aprender, ou para a gente responder essa pergunta, como a gente está lendo o Evangelho, a gente tem que mirar no exemplo de Jesus. Como Jesus venceu as tentações, mostrando para a gente que é possível. Eu penso que algo que a gente precisa ter, na verdade, 3 coisas, né? Primeiro, o conhecimento da palavra. Perceba que Jesus, diante de cada tentação, ele responde citando versículos bíblicos. Satanás também cita, sim, claro. Mas a defesa de Jesus é a palavra. Ele cita textos bíblicos. Isso me faz pensar em vários textos que diz que a Bíblia é o livro de Deus que nos ilumina. Eu poderia citar o texto, por exemplo, do Salmo 119, versículo 9, que diz assim: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Coração. Vivendo, né, de acordo com a palavra de Deus. O versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, se a gente quer vencer, se a gente quer conhecer a vontade de Deus na nossa vida e não quer pecar e errar tão facilmente, a gente precisa ter o conhecimento da palavra. A palavra, nesse sentido, é defesa para o nosso coração. Segunda questão, que é importantíssima no exemplo de Jesus, é a dependência do Espírito Santo. Jesus venceu a tentação lá no deserto, mas antes disso ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi capacitado. O versículo 1 ali do capítulo 4 começa dizendo que ele foi guiado pelo Espírito Santo para aquela missão, para aquela situação, né, de tentação. Então, a dependência que Jesus tinha. Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, 100% Deus. Mas quando ele se fez carne, ele, nessa atitude de fazer carne, de se tornar carne, ele abriu mão, ele fez a escolha de não usar todas as prerrogativas divinas. Ele deixou de usar o poder, a sua onipotência, ele decidiu fazer assim, nesse ato de esvaziamento, nesse ato de encarnação. E nesse sentido, na forma humana, ele decidiu depender inteiramente do Espírito Santo. Então, em Jesus, a gente aprende a depender da ajuda do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e nos ajuda a vencer. E a terceira coisa, eu disse 3 coisas, né? Primeira, conhecimento da palavra, dependência do Espírito Santo. A terceira coisa é a consciência da tentação. A tentação é uma realidade. Todos nós temos fraquezas, né? Satanás sabe disso. Satanás conhece as minhas fraquezas, assim como conhece o pastor Samuel, como conhece você que está ouvindo agora, que está nos assistindo agora. Satanás sabe os seus pecados, sabe suas dúvidas, sabe quais são as suas fragilidades, né? Então, como eu comentei no início, ele tem uma fábrica de tentações e tentações personalizadas, com o seu nome lá no pacote, né? Ele sabe disso. Agora você sabe, você precisa ter consciência das suas fragilidades, porque fazendo assim você vai buscar a ajuda do Senhor. E aí você vai contar com a ajuda do Espírito Santo e com o conhecimento da palavra. É possível vencer. E Jesus nos prova que isso é possível. Então é conhecer, depender e ter consciência da sua própria limitação, né? Então conhecer a palavra, depender do Espírito Santo e ter consciência pessoal da sua própria limitação. Segunda pergunta, pastor Alan, para a gente encerrar,
como podemos cumprir a missão deixada por Jesus? Como que nós podemos ser fiéis, né? Como que a gente pode cumprir fielmente? Ser fiel à palavra no cumprimento da missão. Mais uma vez, precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Eu percebo assim que Jesus ele tinha um conteúdo, né? Um conteúdo diferenciado daquela época. Então, para a gente ser fiel à palavra no cumprimento da missão, e eu digo aqui relacionado à evangelização, à pregação do evangelho, à proclamação de Jesus, nós precisamos ser fiéis no conteúdo. E o que Jesus pregava? Jesus não pregava um evangelho que fosse uma palavra de autoajuda, né? Ele não pregava um evangelho assim, que só falava coisas boas, que massageava o ego das pessoas. Não, ele trouxe uma palavra, o anúncio dele é um anúncio de arrependimento. Ele traz uma denúncia contra o pecado para uma mudança de vida. Então, esse é o conteúdo do evangelho que nós precisamos pregar. Precisamos pregar um evangelho completo. A gente costuma dizer, e é fato, de que o evangelho ele é contido de boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Mas tem alguns autores que dizem isso, né? É um autor chamado David Nicholas. É isso, pastor? Sim, sim. O que fizeram do evangelho? Ele diz que a gente precisa levar em consideração ao pregar o evangelho, de que embora o evangelho tenha boas notícias, ele também é antecedido de más notícias. Ele fala de más novas. Né? Más novas. Você diz, e o que o evangelho tem de má notícia? De que nós somos pecadores, que nós somos condenados à morte, que nós somos condenados à morte, né? Condenados, escravos do pecado e condenados à morte. Essa é a condição humana. E essa é uma notícia terrível. A denúncia que o evangelho traz do pecado é algo muito sério. Né? Tem muitas pessoas que, ao pregar o evangelho, ignoram essa parte. Né? Não tem um convite para o arrependimento. Claro, o evangelho tem a parte muito boa, que é a parte de que Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar. Mas se você não tem consciência do seu pecado, ou seja, pregou o evangelho em meia parte só, você nunca vai entender plenamente a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, ser fiel ao conteúdo é um ponto. E outra coisa que eu observo em Jesus é a forma, né? Ele viveu de forma intencional, a sua vida foi dedicada inteiramente à missão. Ele muda para Cafarnaum porque lá as pessoas precisavam ouvir. Então a vida dele foi uma vida de entrega, tanto no conteúdo como na forma, na atitude de pregar o evangelho. Então como nós podemos ser fiéis ao Senhor Jesus? Aprendendo com a encarnação dele, onde ele ia, onde as pessoas estavam, e ele pregava um evangelho completo. Pastor Alain, eu quero agradecer mais uma vez a sua estada aqui com a gente. Foi um tempo precioso de estudo aqui na Palavra de Deus. Daria para a gente ficar o dia inteiro, passar a noite inteira, sim, né? Porque a Palavra de Deus é isso, ela vai florescendo, né? A gente começa num assunto, vai puxando, e a nossa oração é para que Deus ele tenha falado ao seu coração nessa manhã. A gente agradece também a sua companhia aqui conosco durante esse estudo. Eu quero concluir fazendo aqui o nosso desafio, né? Jesus foi vitorioso diante das tentações do inimigo. Foi capaz de vencer os seus desejos humanos. Suportou os ataques do maligno na dependência da palavra de Deus. O Pai foi glorificado por sua resistência ao pecado. E a sua vitória precisa nos encorajar a vencermos todas as tentações que nos sobrevierem. No poder da palavra de Deus, seremos vitoriosos. O desafio dessa semana é confessar a Deus as nossas fraquezas. Em uma sincera oração, vamos dizer ao Senhor quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos frágeis. Quais pecados nos atemorizam? E com base na palavra de Deus, peçamos forças ao Senhor para superarmos tamanhas tentações. E Deus é poderoso para aperfeiçoar o seu poder em meio às nossas fraquezas. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Alain, mais uma vez,
agradecer por ter estado aqui com a gente, agradecer a você que esteve nos acompanhando. Eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho. Hoje não será o pastor Alain, nem serei eu que vamos encerrar esse momento com oração. Nós queremos que você assista um recado agora, numa participação especial aqui, do pastor João Leonardo Júnior, que é diretor da Junta de Missões. Ele tem um recado para você e no final ele irá nos despedir com a oração. Que Jesus te abençoe em nome de Jesus e na próxima semana nós estaremos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, nessa série de lições, estudando a lição de número 4, Seja feita a tua vontade. Que Jesus te abençoe. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja e permaneça nos vossos corações. Este é o momento missionário e para isso nós leremos o texto da segunda carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 3, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais. Paulo apóstolo está em missão, levando a efeito sua terceira viagem missionária. Neste contexto, mobiliza os irmãos da igreja de Corinto, desafiando-os a participarem do levantamento de uma oferta específica, de uma campanha financeira, com o objetivo de abençoar os irmãos em Jerusalém, justamente por conta das suas necessidades. Desta forma, também estaria promovendo unidade entre as igrejas dos judeus e dos gentios, a igreja de Cristo em unidade. Nesta mobilização, Paulo destaca a postura diferenciada, gloriosa e abençoadora da igreja de Cristo na Macedônia, pois não ofertavam daquilo que sobrava, pois viviam em grande tribulação, mas se ofertaram integralmente ao Senhor. Em outras palavras, a baixa renda dos irmãos da Macedônia não os impediu de generosamente ofertar e abençoar outras pessoas. Isto sensibilizou o apóstolo profundamente e tornou os macedônios referenciais no excelente exemplo de ofertas voluntárias e generosas. Prezados, a Junta de Missões e as famílias missionárias dependem das ofertas da escola bíblica. São estas ofertas que sempre mantiveram e abençoaram a proclamação do Evangelho na Igreja da Promessa. Hoje estamos vivendo dias muito diferentes do que antes vivemos. Não estamos nos encontrando pessoalmente para a adoração. E isso, prezados irmãos, afetou, de certa forma, as arrecadações das ofertas da escola bíblica. Neste sentido, com muito temor e tremor, nós conclamamos a todos a manterem suas ofertas para os projetos missionários da igreja. A Junta de Missões mantém vários projetos missionários. Dentre eles, destacamos o projeto Moçambique, com 3 frentes específicas. Primeiro, o projeto Plantando Esperança, com mais de 300 crianças que são mantidas na escola pública. A segunda frente, o segundo projeto, trata-se do pastoral ministerial. Nós mantemos a família missionária, bem como auxiliamos
os pastores moçambicanos que levam a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. E a terceira ação desse projeto Moçambique é o projeto PEP, um projeto de educação integral, onde a Igreja da Promessa efetivamente abençoa estas crianças tão preciosas para o nosso Deus. Prezados irmãos, em tempos de crises, os projetos missionários e a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus não pode ser interrompido. Pelo contrário, em todos os tempos, o Evangelho é a resposta para o mundo. Por gentileza, continuem contribuindo generosamente para a obra do Senhor. A Junta de Missões e as famílias missionárias necessitam das vossas ofertas, das vossas contribuições, sobretudo das vossas orações. Separem suas ofertas missionárias, façam contato com os seus pastores locais, falem com as tesourarias locais, se envolvam cada vez mais com a missão gloriosa que Deus confiou à sua igreja. Queridos irmãos e irmãs, recebam antecipadamente nossa gratidão pela generosidade, compromisso e fidelidade para com esta causa gloriosa. Reconhecemos a importância da oferta de vocês e oramos sempre para que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre as empresas, sobre os empregos, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Prezados, nós vamos neste momento elevarmos ao Senhor nosso Deus a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nós oramos agora pela gloriosa Igreja de Cristo sobre a face da terra, o povo promessista. Ó Senhor, nós estamos envolvidos com os projetos missionários, a Tua Igreja se compromete fielmente com a manutenção de todos esses projetos, fora e dentro da nação brasileira. Por isso mesmo, Senhor, nós pedimos em nome de Cristo Jesus, que esteja abençoando todo o povo promessista, todas as famílias promessistas, teus filhos e filhas, servos e servas. Pai eterno, no nome de Cristo, pedimos que a Tua mão poderosa seja sobre as famílias, sobre os empregos, sobre as empresas. Senhor, que nos quatro cantos desta nação e fora dela, aonde estiver o Teu povo, que as Tuas bênçãos sejam sobre eles. Nós rogamos estas bênçãos porque cremos na Tua fidelidade, no Teu amor, na Tua compaixão, na Tua graça. Que seja assim, Senhor, que o Teu povo, mesmo em meio às crises que se estabeleceram, crise financeira, crise de saúde, crise política, meu Deus, em meio às crises, nós sabemos que as Tuas mãos estão sobre nós, as Tuas mãos estão sobre o Teu povo e que seja a Tua graça maravilhosa sobre esta nação e sobre também todos os Teus filhos espalhados pelo mundo. Oramos pelo mundo, oramos pelas nações, oramos pelo povo adventista da promessa, no nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.